Que tal tomarmos posse da graça que nós recebemos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos para mais um dia de meditação da palavra, hoje um dia especial, dia da Imaculada Conceição de Maria. Um dom para a igreja, para todos nós que recebemos desta mãe muitas graças. E é isso que nós queremos tocar um pouco, mas primeiro vamos pegar o texto que está em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Diz assim: Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou aonde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhais medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerável estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Olha só essa saudação que o anjo deixa aqui e que justamente perturba Nossa Senhora, que faz ela pensar: alegra-te, cheia de graça. Essa graça, essa presença do Senhor que se faz porque há algo especial em Maria. Maria, ela é marcada justamente por ser aquela que receberia no seu próprio ventre o Filho de Deus, é marcado com um dom especial, de não trazer em si a mancha do pecado original, aquela mancha ali trazida justamente por Adão, por Eva, quando se deixam levar pela serpente. Quando ela recebe esta graça, ela recebe por causa do outro maior dom que recebe, que é o dom justamente de ser a mãe de Deus. Muitas vezes nós recebemos uma graça e não tomamos consciência dela. Hoje eu comemoro o meu 11º ano de sacerdócio. Eu quero louvar a Deus, também agradecer pela vida dos meus irmãos que ordenaram comigo, o Padre Pedro, o Padre Leandro, o Padre Estevão, e que nós naquele dia recebemos uma graça. A partir daquele momento fomos marcados de tal forma que, ao pronunciar as palavras da consagração, impor-nos as mãos, aquele pão e aquele vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Isto é um dom, uma graça, que vai muito além dos nossos méritos. Nós não alcançamos isso por merecimento. Assim acontece com Nossa Senhora, apesar de ser imensa em virtudes, a sua grandeza é, vamos dizer, algo que nos espanta, de tão grande ela se faz tão pequena, mas não é por méritos, mas é por uma graça, uma gratuidade de Deus. Nós recebemos isso. Só que eu, como sacerdócio, no meu sacerdócio, posso não ter uma consciência plena disso. Posso, então, exercer um sacerdócio muito mais social do que um ato e uma graça de celebrar bem uma missa, de confessar as pessoas, de atrair as pessoas a Deus por aquilo que só a graça nos dá através do sacerdócio é possível. Eu posso fazer inúmeras coisas
a nível social e é importante que façamos, mas isso pode ser feito por inúmeras pessoas. Mas celebrar a Santa Missa, atender a uma confissão, isso cabe ao sacerdote. E essa é uma graça que possa passar desapercebido pela minha vida se eu não tenho consciência dela. E eu queria tocar uma outra graça que provavelmente você recebeu de ser batizado, de ser cristão. É uma graça de uma configuração a Cristo, de receber um selo de filiação que nós podemos deixar de lado, não perceber isso e também depois não perceber a responsabilidade, porque receber o sacerdócio é receber uma graça, mas também uma responsabilidade. Ser cristão é ter recebido uma graça sem mérito. Muitos de nós, batizados ainda quando bebês, é também receber uma graça e nós precisamos assumir essa graça de ser cristão. Isso significa uma alegria diante daquilo que Deus nos pede, uma alegria diante das tribulações, um dom especial para cuidar, para pastorear, para zelar para as pessoas, porque o nosso próprio Deus nos deu a capacidade de poder responder a sua palavra. Por isso, nós somos agraciados, mas nós muitas vezes não vivemos conforme esta graça. Faço sempre esta comparação para que você possa entender, possa viver não de acordo com a graça que eu recebi de ser sacerdote. Eu posso viver superficialmente. Eu posso não viver de acordo com a graça que eu recebi de ser filho de Deus, de ser batizado. E isso precisa ser colocado em prática e que possamos justamente tomar consciência disso. E que Nossa Senhora, sem dúvida, como ela está próximo dos sacerdotes, assim também cuida de cada um dos filhos. Por isso, peça a ela este dom de ter ela como companheira, como mãe, como aquela que nos aconselha e que, sobretudo, intercede por nós. Porque bem-aventurado aquele que acreditou, que tem consciência da graça que recebeu e a põe em prática. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.